Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Então, nós temos hoje, participando do governo Jair Messias Bolsonaro, aproximadamente 6 mil militares, a maioria deles da reserva. A maioria deles. Entretanto, nós temos um nome emblemático. E qual é o nome emblemático? General Pazuello. O general Pazuello é um general da ativa. Ele não passou para a reserva. Essa posição do Pazuello como ministro da Saúde, depois que todos vocês conhecem a história, da confusão que aconteceu logo no começo da pandemia, envolvendo o ministro Mandetta, depois o Tait, se recusando a obedecer às ordens de Jair Messias Bolsonaro sobre a prescrição da cloroquina e hidroxicloroquina, dentre outras práticas mais, foi decisiva, então, naquele momento. E daí, o que o Bolsonaro queria era um ministro da Saúde que fizesse, na verdade, o que dava na telha dele. Quem se prestou a esse papel, na minha opinião, ridículo, subalterno, foi, infelizmente, um general da ativa. O general da ativa do Exército Brasileiro, o general Pazuello. Não há a menor dúvida nisso. Naquele momento, a pandemia era muito menos intensa do que está agora. Nós estamos agora com mais de 230 mil pessoas mortas no país. Passamos, desde que Pazuello assumiu o governo à frente do Ministério da Saúde, por crises e mais crises, e a última que nós tivemos, e ainda continua reverberando até agora, como vocês sabem, foi a aguda falta de oxigênio no norte do país, entrada no primeiro momento na cidade de Manaus, depois também em outras cidades, inclusive do Pará, onde houve necessidade do concurso, por exemplo, da Venezuela em socorrer os brasileiros, simplesmente porque o governo federal deixou de fazê-lo. Morreram várias pessoas, desespero geral, isso teve uma repercussão imensa na mídia, uma consternação pelo país todo, e percebendo a gravidade e a repercussão extremamente negativa que houve, o presidente da República, inclusive, jogou a culpa nas costas do próprio general Pazuello. Depois adulou o Pazuello dizendo que ele tinha feito um excelente trabalho e que a responsabilidade por fornecimento de oxigênio ao Amazonas não era a responsabilidade do governo federal. É claro que é a responsabilidade do governo federal, tanto é que os órgãos da Justiça, como o Ministério Público Federal, entraram com ação justamente contra o governo federal por causa disso. O general Pazuello agora, ele acabou há poucos dias de depor na Polícia Federal em inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República. A temática e a acusação que pesa sobre ele é justamente a omissão e a negligência no fornecimento de oxigênio à população do Amazonas. Alguém tem alguma dúvida disso? Não. Se houvesse qualquer dúvida sobre a questão da competência em fornecimento de oxigênio e de outras providências ao Amazonas, evidentemente, a Procuradoria-Geral da República não teria aberto um processo contra um ministro de Estado, e ainda mais sendo esse ministro um militar. E aí, no bojo dessa crise toda, nós tivemos no dia 17 de janeiro uma matéria lançada na revista Época, foi pouco divulgada, na verdade, não se deu a ela uma grande importância, mas ela foi muito emblemática, porque o título é "Na pandemia, Exército volta a matar brasileiros", por Luiz Fernando Viana. Ela foi publicada no dia 19 de janeiro de 2021. O que tratava justamente a matéria? O título já diz: "Na pandemia, Exército volta a matar brasileiro". Ora, se volta a matar brasileiro, o que o articulista, o jornalista está falando é que o Exército já matou o brasileiro. O Exército já matou o brasileiro. Isso é alguma mentira? Não, não é mentira. Não é mentira. A maioria das intervenções feitas no território brasileiro
para, por exemplo, expansão ou sufocar rebeliões que aconteceram, como a do Grão-Pará, Guerra Farroupilha e outras, foram simplesmente dentro do território nacional. E, evidentemente, o Exército teve uma participação decisiva nisso. É justamente por causa disso que ele diz, logo no título, o Luiz Fernando Viana, Exército volta a matar brasileiros. Ele segue, no momento o Exército participa de um massacre sim, se referindo aos 230 mil mortos, agora que nós já passamos, 230 mil mortos foram ontem. Um general, Eduardo Pazuello, aceitou ser ministro da Saúde, mesmo, como admitiu, nem saber o que é o SUS, Sistema Unificado de Saúde. Ele falou alguma mentira? Não, absolutamente. Eu vi essa matéria, eu vi essa manchete. O general Pazuello é um general intendente cuja especialidade pretensa dele seria de logística. Nem de logística ele é, porque se ele fosse de logística, um bom general, nós não estaríamos na confusão que nós vivenciamos desde meio de novembro para cá, quando estava começando a se falar da questão da vacinação. Não tinha seringa, como não tem, agulha muito menos, e essa confusão toda na compra das próprias vacinas que segue até agora. Agora que, finalmente, quando o governo percebeu que da ordem de 80% dos brasileiros querem se vacinar a todo custo, porque há um desespero nesse sentido, é que o governo realmente resolveu encarar isso com seriedade. É o que a gente está vendo agora, mesmo assim a conta-gotas. Ontem nós tínhamos simplesmente somente da ordem de 3 milhões de pessoas vacinadas no país. Nós precisamos ter 140 milhões de pessoas vacinadas para que a imunidade de rebanho seja atingida no Brasil. Do jeito que está indo, isso vai demorar muito tempo. E quanto maior é o tempo, evidentemente, maior e cada vez mais morrem brasileiros. Então, há uma falência generalizada na condução da pandemia, vindo desde o início de 2020, quando o presidente da República disse que simplesmente morreriam entre 790 e 900 pessoas, como se fosse uma simples gripe. Todos vocês sabem disso. Não há nenhuma mentira. E quando o Luiz Fernando Viana, então, no título diz, na pandemia, Exército volta a matar brasileiro, ele faz referência a esse quadro todo. E vamos ler, então, o que ele fala aqui. General Pazuello chegou ao Ministério da Saúde em abril, quando a pasta era comandada por Nelson Tait, na posição de secretário executivo. Foi quando ele começou, lá atrás. Depois ele aceitou substituir o Tait. Em vários momentos de nossa história, diz o Luiz Viana, o exército brasileiro se pôs a matar a população em grande quantidade. Na revolta de Canudos, por exemplo, destruiu um povoado de 25 mil habitantes na Bahia em 1897. Nem as crianças foram poupadas. É o primeiro parágrafo do artigo dele. E ele segue, a Comissão Nacional da Verdade, que atuou entre 2012 e 2014, apontou 434 mortos e desaparecidos pelo Estado brasileiro entre 1946 e 1988. A maior parte dos crimes aconteceu durante o regime militar, 1964 a 1985, quando as Forças Armadas se uniram às polícias para torturar e assassinar. O texto segue. Poderia ter ficado por aí, mas não ficou. Logo depois, nós tivemos, então, o Exército literalmente agindo contra a democracia, na minha forma de ver. Eles
a instituição militar Exército, sentindo ofendida, ela enviou, então, à revista Época uma carta duríssima que não poderia ter enviado, porque nós estamos em regime democrático, exigindo que a revista se retratasse. Ora, se o que o Luiz Viana falava é alguma ofensa, alguma mentira, eu acho que não. É público. É público. Guerra dos Canudos é pública. É história. Mas, mesmo assim, eles se sentiram. E a nota está aqui. 18 de janeiro de 2021. Foi um dia após o artigo ser publicado, no dia 17. Lá no blog do Milha, onde eu estava lendo agora o mesmo artigo, ele republicou no dia 19. Senhora Ana Clara Costa, editora-chefe da revista Época, incumbiu-me, senhor comandante do Exército, de expressar indignação e o mais veemente repúdio ao texto de autoria de Luiz Fernando Viana, publicado nesse veículo de imprensa em 17 de janeiro de 2021. Eu acho que aqui já começa a faltar com respeito com o profissional, porque a autoria é de um jornalista, então eu acho que eles deveriam ter um pouco mais de respeito. A argumentação apresentada pelo articulista revela ignorância histórica e irresponsabilidade, não compatíveis com o exercício da atividade jornalística. Mas que vocês viram alguma ignorância histórica? Não. Eu estou aqui agora, eu vou ler um trecho justamente do que foi a primeira referência que é feito à Guerra dos Canudos. Tem dois textos, uma da super interessante, o que foi a Guerra dos Canudos. Conflito no sertão baiano ocorreu em 1896 e 1897 e terminou com a destruição do povoado. Nesse artigo, do Roberto Navarro, tem uma sutileza. Ele descreve no artigo o que aconteceu, mas culpa o povoado, culpa os residentes de Canudo que resistiram às investidas do exército da recém-república pelo ocorrido, porque ele cita nessa reportagem da super interessante que a razão foi que o povoado de Canudos, cujo o líder era um messiânico evangélico, Antônio Conselheiro, teria se recusado a pagar impostos, ou seja, meio que joga a culpa em cima do pessoal de Canudos. E aí, você, se lê somente isso, vai dizer, mas espera aí, eles não queriam pagar impostos? Então, de uma certa maneira, eles foram responsáveis pelo que aconteceu. Mas, quando você olha sob uma outra ótica, a ótica de um historiador, a coisa é diferente. Agora eu estou aqui em um artigo também, do mesmo conflito, do Eduardo Bueno, Buenas Ideias, Guerra de Canudos, Eduardo Bueno. Aqui a história já é contada diferente, aqui a história é contada de uma forma muito mais precisa, e eu acho que é justamente essa questão da forma precisa como se deu Canudos foi que levou a que no final fossem chacinadas todas as pessoas no povoado em resposta justamente ao que estava acontecendo. E ele explica a razão de que se deu aquilo. O que aconteceu é que o povoado de Canudos acabou prosperando em torno do Antônio Conselheiro, chegou inclusive a exportar couro vindo de cabras para os Estados Unidos, e quando esse pessoal estava com muito dinheiro, lá no Arraial, né, um povoado no interior da Bahia, uma região árida, seca, mesmo assim eles prosperaram, chegaram a ter entre 20 mil e 25 mil residentes lá, eles quiseram então construir uma igreja, porque evidentemente eles eram evangélicos. Nessa época também, além de eles serem evangélicos, eles eram monarquistas. O Antônio Conselheiro era monarquista e a gente já estava na República. Então, existia uma pressão grande
sobre pequenos grupos ou movimentos que pudessem acontecer com uma inspiração monarquista dentro do seio de uma república. Mas o que levou de fato a isso? Como eles tinham dinheiro, eles resolveram, então, como eu falei, comprar, construir essa igreja. E eles compraram, então, em Fortaleza, uma quantidade muito grande de madeira, justamente para essa construção. Pagaram a madeira, não receberam. Eles não receberam a madeira. Não receberam. Eles levaram simplesmente um golpe. E aí, eles resolveram, em torno de 300 pessoas desse povoado, onde o líder era o Antônio Conselheiro, eles resolveram ir lá e exigir que fosse entregue a madeira. Afinal de contas, eles tinham pago. Quando eles estavam dirigindo para lá, evidentemente isso vazou, que existiam essa quantidade de pessoas indo, em torno de 300, e a cidade, então, a força policial se armou e recebeu os caras à bala. Não seria mais fácil lá o prefeito da cidade ter obrigado que se entregasse as madeiras, afinal de contas, tinham sido pagas? Não, eles foram recebidos à bala. E nessa situação toda, nesse conflito, morreram 150 das pessoas de Canudos e morreram 10 policiais e 16 ficaram feridos. Então, a história, segundo o relato do Eduardo Bueno, tem origem justamente nisso. Então, o contexto é esse. Já a revista Super Interessante, ela dá a justificativa que era a falta de pagamento de impostos. Se isso aconteceu ou não, não me parece ser a coisa mais pertinente nessa questão em si. Tá? Eu acho que foi uma certa forçação de barra ali, como uma meia justificativa para jogar a culpa justamente no povoado de Canudos, pelo que ocorreu, pelo lamentável fato histórico que é citado lá no artigo do Luiz Viana e que tanto incomodou o Exército. Mas, falando desse fato em si, então nós temos esse primeiro confronto. Podia ter ficado por isso mesmo, não podia? Não, não podia. Sabe por quê? Porque morreram policiais. Ora, morreram 10 policiais, de 15 ficaram feridos. Do lado do pessoal de Canudos, morreram 150, ou seja, praticamente 10 vezes mais. 10 vezes mais pessoas. Isso fez com que essa notícia chegasse ao Rio de Janeiro. Naquela época, a capital era no Rio de Janeiro. E quando chegou no Rio de Janeiro, houve uma consternação geral. Como assim? Nós temos meio que uma rebelião acontecendo na Bahia? Como? Ora, não nos esqueçamos que a razão, segundo o Eduardo Bueno, foi não entrega de madeira comprada e que aquilo ali resultou num conflito localizado. Mesmo assim, o governo, agora, a recém-república, resolveu mandar uma força expedicionária militar a Canudos para resolver essa situação. Podia ter ficado por isso mesmo, não podia? Podia, mas não foi. Eles mandaram uma primeira expedição. Sabe o que ocorreu? Ela foi desbaratada. Eles levaram, foi uma coça. Então aí nós tivemos a primeira intervenção do Exército Brasileiro foi muito mal sucedida. Depois dessa, houve uma segunda campanha que também foi derrotada. E nessa segunda campanha, e também numa terceira, aonde participou um coronel famoso, Moreira César, aliás, nome de uma rua aqui em Niterói, novamente perderam, mesmo estando altamente municiados. Inclusive, esse coronel foi morto nessa batalha, baleado na barriga. Isso já lá por volta de 1897. É um conflito de natureza agora militar, tá?
mas tendo por trás praticamente a República se opondo a um povoado monarquista, com uma situação toda que poderia ter sido evitada simplesmente se a madeira fosse entregue quando eles compraram. Não teve outra alternativa. O ministro da Guerra, já na terceira tentativa mal sucedida do Exército para sublevar a população de Canudos, em torno de 25 mil, mandou então uma quarta expedição, na verdade ele mesmo comandou pessoalmente, e aí houve então a chacina e a morte de 25 mil pessoas, inclusive crianças, como cita o artigo do Luiz Viana. Não há nenhuma mentira nisso. Isso é fato histórico. É fato histórico, não há mentira. Então, quando nós vemos aqui a carta, agora voltando à carta, comandante, em nome agora do ministro do Exército, argumentando que revela ignorância histórica e responsabilidade, eu não vejo assim. Eu acabei de ler aqui para vocês o que é público. Qualquer um de vocês pode entrar agora com seu smartphone e ler sobre a história de Canudos. Vocês podem, inclusive, ler, colocar Eduardo Bueno, História de Canudos, Revolta de Canudos. Vocês vão ver que ele descreve justamente esses fatos. Então, eu não vejo aqui nenhuma ignorância histórica e irresponsabilidade. Se há uma referência também à questão da Comissão da Verdade, também não, porque todas as conclusões ali colocadas também são públicas. Então, me parece que não houve nenhuma inverdade, muito menos ignorância. Simplesmente foram citados fatos históricos. Segue, atribuir a morte de brasileiros a uma instituição de Estado cuja história se confunde com a da própria nação nas lutas pela manutenção de sua integridade caracteriza comportamento liviano e possivelmente criminoso. Ora, sim o é. Mais uma vez falando, é histórica. E na questão da manutenção da sua integridade, uma das revoltas emblemáticas que poucas pessoas sabem foi a da cabanagem. A cabanagem aconteceu na província do Grão-Pará, tá? E também nesse período conturbado, um pouco antes, foi entre 1835 a 1840. Por que pouca gente conhece a história da cabanagem? Eu nunca tinha ouvido falar na história da cabanagem. Eu estudei história, mas eu nunca tinha ouvido falar. Sabe por quê? Porque nessa história, nessa revolução que aconteceu, foi uma revolução popular. E ela foi, evidentemente, liderada pelos fazendeiros da época, que era a elite. Mas foi uma revolução popular e eles venceram. E no momento que venceram, eles mataram um governador geral da província, do Grão-Pará, que era um sanguinário. Ficaram 5 anos independentes do Brasil e finalmente depois foram trucidados. Tá? Então, se o Exército agora, na carta que enviou, faz referência à preservação da integridade, da manutenção da integridade, eu até posso considerar isso um fato histórico. Esse país foi construído tentando manter a sua integridade. Não é por nada que a gente é a metade do continente sul-americano. Nós temos 8.500.000 km², e o continente sul-americano tem mais ou menos 17 milhões. Todos os outros países são fracionados, nós não. Mas isso custou a vida de brasileiros. Então, eu não vejo como um fato criminoso ou inverídico dizer que o exército brasileiro matou brasileiros. Se ele matou o brasileiro, ele pode ter matado o brasileiro de uma forma justificada aos olhos dos governantes da época, aos olhos da política, aos olhos da manutenção da integridade nacional. Todas essas argumentações são válidas. Eu não estou aqui para contestar ou condenar, mas fatos são fatos, e esses são os fatos históricos. Então, eu não vejo nenhuma inverdade nisso. E a carta do Exército segue. Afirmações dessa natureza, motivadas por sentimento de ódio e pelo desprezo pelos fatos,
acho que por enquanto aqui, do jeito que eu estou falando para vocês não estão vendo o texto, mas vocês podem ver no outro momento, quando eu publicar, não há nenhum desprezo pelos fatos. Além de temerárias, atentam contra a própria liberdade de imprensa. Ao contrário, essa informação que vocês estão tendo, que eu tive, ela é fruto da liberdade de imprensa e ela é muito importante. E uma nação que não conhece a sua história, isso é mais do que comprovado, está condenado a repetir os seus erros. Então a gente tem que conhecer a história. Isso é histórico. E cada vez mais a gente tem que entender que não há por que nós nos envergonharmos do que aconteceu na história. Nós temos que aprender com a história. A nação alemã aprendeu com a história, aprendeu com o hitlerismo, aprendeu com o genocídio do povo judeu. A gente também tem que aprender, a gente tem que exorcizar tudo que aconteceu e tirar lições daí. É assim que uma nação cresce. Então, eu não vejo por que tentar negar ou negar a você, a mim, a qualquer brasileiro, fatos que são históricos, e muito menos empurrar isso para debaixo do pano. Afirmações dessa natureza, motivadas por sentimento de ódio, pelo desprezo pelos fatos, além de temerárias, atentam contra a própria liberdade de imprensa, um dos esteios da democracia, pelo qual o exército combateu nos campos de batalha da Segunda Grande Guerra Mundial, é verdade? E por cuja preservação tem-se notabilizado em missões de paz em todos os continentes, também é verdade. Agora nós tivemos a participação no Haiti, nós tivemos uma fragata brasileira também no Oriente Médio, na crise também que aconteceu lá e tudo mais. E a carta do Exército segue. Cabe ressaltar que, durante a pandemia, o Exército, junto às demais Forças Armadas e a diversas agências, tem se empenhado exatamente em preservar vidas. Um dos meus primos foi, já falecido, era um oficial de alto nível médico. Ele esteve muitos anos no norte do país, no interior do Amazonas, e ele me dizia, pessoalmente, o trabalho do Exército, que eram as únicas pessoas e o único ponto de poder e de presença brasileira, eram os médicos de lá. Então, isso também é fato. Mas esse fato por si não muda os fatos vergonhosos ou históricos que aconteceram. Para isso, vem empregando seus homens em referência ao papel do Exército. Homens e mulheres por todo o território nacional, particularmente em áreas inóspitas, eu acabei de falar, onde se constitui na única presença do Estado, realizando atendimentos médicos, aumentando estoque de sangue por meio de milhares de doações, transportando e entregando mantimentos, equipamentos, montando instalações, desinfetando a hora pública. Tudo isso é verdade, estendendo a mão amiga. Bom, a mão amiga são eles que se autodesignam mão amiga a uma sociedade que lhes atribui os mais altos índices de credibilidade. Eu já não sei se é assim. Se foi assim no passado, eu acredito que hoje já não seja mais. Nós não podemos esquecer de todo o período negro da ditadura. E o texto termina. Por fim, o Exército Brasileiro exige a imediata e explícita retratação dessa publicação, de modo a que a revista Época afaste qualquer desconfiança de cumplicidade com a conduta repugnante do autor e de haver se transformado em mero panfleto tendencioso e inconsequente. Eles ultrapassaram, evidentemente, todos os limites do que eu considero uma manifestação democrática. O Exército não está aqui para exigir imediata e explícita retratação. Nós não estamos em uma ditadura. Nós estamos em um Estado de Direito. Se a instituição militar Exército se sentiu atingida, seja pelas citações históricas, no artigo de Luiz Viana, ou também em referência à própria atuação do Pazuello, eu acredito que a posição que eles deveriam ter enquanto instituição de Estado é recorrer aos meios jurídicos para tal, exigindo retratação, danos morais, seja lá de que forma for, e não fazendo isso. Podia ter ficado por aí. Vocês ouviram essa história, por exemplo, na Rede Globo? Não, vocês não ouviram. Vocês viram essa história em qualquer televisão? Não, não ouviram.
Essa manifestação do Exército nesse tom, certamente ninguém ouviu. Não ficou barato também. Nós tivemos logo a seguir uma outra matéria, dessa vez do Mauro Lopes, do Brasil 247, e essa foi mais incisiva ainda. Só citando, a revista Época, evidentemente, não apresentou nenhuma explicação, nenhuma, absolutamente nenhuma, até porque não cabia. Mas vamos ver aqui o que o Mauro Lopes diz, em apoio a Viana, em referência ao Luiz Viana. A história de um exército que massacra seu povo e não poupa mulheres e crianças. Ele está se referindo ao primeiro parágrafo lá do artigo do Luiz Viana. O jornalista Mauro Lopes apresenta um resumo da história do Exército Brasileiro. Trata-se de uma sequência impressionante de massacres contra o povo brasileiro que não pouparam mulheres e crianças. O artigo é uma defesa do jornalista Luiz Fernando Viana, atacada pelo comando do Exército por escrever a verdade. O artigo é muito mais incisivo do que o do próprio Viana. Em 17 de janeiro, o jornalista Luiz Fernando Viana publicou na revista Época um artigo sob o título "Na pandemia, Exército volta a matar brasileiro". O texto provocou imediata reação do Exército sob ordem direta do comandante do Exército, general Edson Leal Pujol. O também general Richard Fernandes Nunes, chefe de comunicação da Força, enviou uma carta à revista em tons jamais vistos desde o fim da ditadura. Acabei de ler a carta para vocês, com ordens explícitas de retratação. Acabei de ler também. Como você pode ler a carta aqui, já li, e avaliar a dimensão das agressões e ameaças do Exército contra o jornalista, a revista e a liberdade de imprensa no país. O que escreveu Viana e provocou a ira verde e amarelo? Faz a pergunta o Mauro Lopes. Nada demais. Uma expressão tímida e parcial do caráter do Exército Brasileiro. O jornalista registrou o massacre de Canudos, acabei de ler, em 1897, quando nem as crianças foram poupadas pelos militares brasileiros, o que é a pura expressão da verdade. Depois mencionou a Comissão Nacional da Verdade, que apontou as centenas de mortos durante a ditadura militar, quando as Forças Armadas se uniram às polícias para torturar e assassinar. Aqui há uma imprecisão. O Mauro Lopes faz uma ressalva histórica de Viana. Aqui uma precisão histórica de Viana. Não foram as Forças Armadas que se uniram às polícias na missão de tortura e assassinatos em série. Elas foram as líderes do morticídio, com o apoio das polícias. Ou seja, em relação ao Luiz Fernando Viana, disse que foram as polícias, evidentemente com o apoio do Exército. E ele aqui agora faz a ressalva, o Mauro Lopes, dizendo que foi o contrário. Foi o Exército com o apoio das polícias. O texto segue, é um artigo muito mais duro, muito mais incisivo. Muito mais incisivo. Cita também o artigo, em seu artigo, vou ler até um trecho pequeno, Viana salta aos dias de hoje para falar do papel dos militares na pandemia do coronavírus. Digitou o jornalista que o ministro general Eduardo Pazuello, que ele qualifica de lambibotas do presidente, soube, com dias de antecedência, que hospitais de Manaus entrariam em colapso por falta de oxigênio para os pacientes. Se eu sabia, como o general de exército, ministro da Saúde, não sabe? Nada fez, a não ser prescrever a inútil cloroquina e o comprovadoramente ineficaz tratamento precoce. É o capitão cloroquina, é o Bolsonaro, é a dupla. A afirmativa é tão veraz que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou neste sábado ao Supremo um pedido de abertura de inquérito. Aliás, o Pazuello já depois, para apurar a conduta do general Pazuello durante a crise em Manaus. A seguir, o jornalista afirma que os generais de Brasília, Mourão, Augusto Heleno, Braga Neto, Azevedo e Silva, pouco fazem além de inscrever seus nomes na história
como operadores de um morticídio. Não se pode usar a palavra genocídio porque algumas damas da intelectualidade ruborizam. Eu até mostrei no início, aqui está a matéria do BNC, Brasil Norte Comunicação. Pazuello escolhe depor a PF em instalação do Exército e irrita militares. Ora, mas por que irrita militares? Ele é general da ativa. Eu acho que se o Exército não quisesse estar metido nessa confusão toda e nessa vergonhosa e mal-sucedida administração do general Pazuello durante todo o curso da pandemia, desde abril do ano passado até agora, ou seja, praticamente a totalidade das mortes, dos 230 mil brasileiros mortos, deveria ter exigido que o general Pazuello tivesse passado para a reserva, mas assim não foi feito. Então agora aqui, Pazuello escolhe depor a PF, instalação do Exército e irrita militares. Ministro é investigado pela PGR pelo colapso no Amazonas com falta de oxigênio para os pacientes internados com Covid-19. Esses fatos são muito importantes que nós da sociedade saibamos. Sobre outro artigo do Mauro Lopes, nenhuma palavra do Exército. Não houve nenhuma carta, ao que eu saiba, enviado para o Brasil 247, pedindo retratação do Brasil 247. Nenhuma. E essa foi muito mais forte. Sabe por que ela foi muito mais forte? Porque a história é cabeluda. O artigo é enorme. A história do Exército Brasileiro. E aí começa falando Caxias o Carniceiro. Descreve aqui Caxias como o Carniceiro. Depois passa o massacre de Canudos. Segue ainda Guerra do Contestado, outro massacre. Bombas contra os herdeiros de Padre Cícero. Massacre dos indígenas Vaiami Atuari. E fica por aí. Então foi muito mais pesada, mas muito necessária, porque nenhum outro veículo da imprensa saiu a favor do jornalista Luiz Viana. Eles se borram de medo dos militares em pleno Estado democrático. E foi justamente por causa disso, por estarem se achando, por serem os donos do poder, que o Exército Brasileiro, então, na figura de seu comandante, mandou aquela carta, aquela correspondência exigindo imediata retratação da revista Época. Mas não houve retratação absolutamente nenhuma. A seguir, o Brasil 247 mandou esse artigo muito mais pesado, muito mais verdadeiro, inclusive, que todos nós precisamos ler. Vou deixar de referências no vídeo que a gente vai consolidar a seguir, porque a história tem que ser conhecida. A história não pode ser negada. Nós temos que, mais uma vez falando, que aprender com a história. E dessa vez o Exército fez o que tinha que fazer. Ele simplesmente aceitou e eu espero que assim seja daqui para frente, porque não é porque nós temos um presidente de origem militar, aliás, expulso com desonra do Exército, que nós vamos ter que, enquanto sociedade civil, aturar esse tipo de conduta das Forças Armadas. É isso, meus amigos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.